Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições na palavra profética. Como prometido no vídeo anterior, que a gente estaria dando detalhes sobre o livro da vida. Aquele livro que lá em Êxodo, capítulo 33, verso 32, ele é chamado o livro de Deus. Este livro mereceu ou foi alvo de destaque no ministério do Senhor Jesus Cristo, no ministério de Paulo e agora aqui em Apocalipse. Quanto ao Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião que ele mandou seus discípulos de dois em dois na evangelização e que eles voltaram empolgadíssimos com as vitórias, pois ao dar relatórios para o Senhor Jesus Cristo, depois de dar detalhes, eles concluíram: até os demônios se nos submetem. Jesus, vendo aquela empolgação deles, Jesus disse: eu via a Satanás cair do céu como raio. Isto é, Jesus já estava usando aí palavras apocalípticas, profecia a respeito do que aconteceria com o diabo no final. Mas o ponto forte não foi este. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão empolgados com os milagres, mas não fiquem alegres com isto. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Bem, se os nomes daqueles apóstolos estavam escritos no céu, consequentemente, estavam escritos no livro da vida. E note bem, a garantia, a certeza da salvação, da redenção, que ele estava passando para os seus seguidores. Mais tarde, Paulo, numa reunião ministerial, isto é, falando aos seus obreiros, ele foi expressando gratidão, mas ele não terminou a reunião sem mencionar o nome de alguns, né? Logicamente já tinham partido, e ele mencionou o nome de Clemente, que era auxiliar, com certeza, na pregação. Ele disse: cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, não vamos pensar aquele pensamento incrédulo, técnico, de que livro da vida é apenas uma figura de linguagem.
É apenas uma analogia? Não. A Bíblia fala de livro da vida como garantia, um livro de registros, registros dos nomes dos remidos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. É lógico que serão nomes diferentes. A gente vai receber um nome novo. E queremos mencionar também, lá naquele texto, Apocalipse 20, a partir do verso 15, quando João vê aquela cena do juízo final, ele vê aquele trono branco e alguém assentado ali naquele trono, preparado para julgar as almas daqueles que tinham sido mortos, estavam em pé, grandes e pequenos, e o apóstolo menciona que foram abertos livros e o livro da vida. A gente já aprendeu em outros vídeos por que livros, no plural, vários livros. E depois, no singular, estava presente ali também o livro da vida. Claro que os demais livros são livros de apontamentos, porque diz o texto que aqueles que estavam em pé diante do trono foram julgados ou seriam julgados conforme as suas obras. Então, você sabe que o ser humano gosta muito de dizer, de relatar o que fez de bom, embora goste de esconder pecados, de esconder suas más ações, que naturalmente são mais. E nesses livros, eu chamo de livros de apontamentos, estavam anotados as más ações daqueles que ficarão ali em pé como réus. E o livro da vida, um comprovante, após a penalidade, após o júri, a prova máxima, seu nome não está aqui no livro da vida. E lá no final do julgamento, um relato tenebroso, o relato de que todos aqueles que foram julgados, cujos nomes não estavam no livro da vida, foram jogados no lago do fogo. Então, não pense, eu repito, não pense como é comum alguns estudiosos do Apocalipse dizer que no Apocalipse a maioria das coisas são apenas figuras. Como quer dizer, não dê muita atenção a isto, porque são figuras, são simplesmente expressões parabólicas. Já cheguei a ler
de um determinado autor, que ele disse que no livro de Apocalipse, apenas 30% poderia ser aproveitáveis. Que pena, né? Que tratamento rústico com a revelação de Jesus Cristo. Veja como começa o livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, a qual ele, enviando pelo seu anjo, as notificou a João. Veja a credencial do livro. E tem mais. Aí no verso 3, na abertura do livro, né? Capítulo 1, a promessa de bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que, ou aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Vamos aprendendo e dando o valor que cada parte do livro merece, sabendo, reconhecendo que existem aquelas coisas que são figuradas e aprendendo a saber discernir o que é literal e o que é figurado, parabólico. Livro da vida é literal. E amanhã tem mais. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.